Chega de crise na Marvel. Sabe aquela história de que todas as produções estão iguais, a qualidade tá caindo e que as séries não levam a lugar nenhum? Nós podemos ter encontrado a resposta para esses problemas. E o melhor, que esses problemas chegaram ao fim. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, toda vez que uma série da Marvel pro Disney Plus termina, gera sempre a mesma reação do público. Fica aquele sentimento em algumas pessoas de que a série poderia ser melhor, com raras exceções, né? Mas muita gente reclama que parece mais que a série é um filme de 6 horas, né? Nas séries que tem 6 episódios, dos episódios de mais ou menos 50 minutos, é sempre a mesma coisa. E geralmente a história demora muito para se desenvolver e acaba deixando tudo para ser resolvido no último episódio, o que faz com que o último episódio fique sobrecarregado, corrido demais, e no fim das contas, essas produções acabam fazendo pouco, ou às vezes até nenhuma conexão com o resto do universo cinematográfico da Marvel, como foi o caso de Cavaleiro da Lua. Que conexão Cavaleiro da Lua fez com o universo cinematográfico da Marvel? Conexão direta? Não fez nenhuma. Agora, por que será que é assim? Por que será que tem sido assim? E por que que isso vai acabar? Lá atrás, em fevereiro de 2021, o Kevin Feige, cabeção, cabeça grande, manda-chuva da Marvel Studios, deu uma entrevista para o site Collider durante um evento da Associação de Críticos de Televisão, onde ele deu um cronograma de filmagens das próximas séries. E é importante dizer que essa reportagem foi realizada durante a pandemia. E naquela época, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki já tinham sido lançados. Todas essas séries já filmadas, ou pelo menos parte delas filmadas antes da pandemia. Um trecho dessa entrevista chama muita atenção, olha só. Estou aqui no set agora, onde estamos finalizando Miss Marvel. Também estamos filmando Gavião Arqueiro atualmente. Em algumas semanas começaremos Mulher Hulk. E uma semana ou mais depois começamos Cavaleiro da Lua. Então é um momento muito emocionante pro UCM, graças ao Disney Plus. Isso aí já dá para fazer a gente sentir o seguinte: é uma quantidade de produção tensa, muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. E não é só a gente que tá percebendo isso, não. Tem uma produtora de conteúdo chamada Mac Reacts no TikTok que fez uma pesquisa a fundo sobre isso. E eu achei muito interessante e falei, caracas, é isso! E aí a gente por aqui também pesquisou mais a fundo a partir da pesquisa dela e chegamos a ainda mais conclusões. Nós chegamos a um ponto, Loki, é de fazer um gráfico para explicar detalhadamente essa situação. Olha só isso. Abraço no coração de Vitor que fez esse gráfico aí pra gente conseguir visualizar o calendário das produções da Marvel, mostrando de filmagens até as datas de estreia dessas produções. E como alguns detalhes são protegidos nessa pesquisa aí, a gente usou os dados de sites de entretenimento e também entrevistas de elenco e fotos de bastidores, enfim. Com isso a gente conseguiu montar mais ou menos quando gravações começaram e terminaram de várias dessas séries da Marvel. Então se inscreve e ativa as notificações por causa desse trabalho incrível que a partir dele a gente consegue tirar muitas, mas muitas conclusões e respostas do porquê as séries e os filmes da Marvel têm estado do jeito que estão na fase 4 e por que tá prestes a mudar. Se inscreveu? Ativou as notificações? Adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos para conversar sobre esse mundo que a gente adora de super-heróis. E se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado, meu grande abraço e vamos continuar. Vamos lá, Falcão e Soldado Invernal começou a ser filmado em outubro de 2019 e Cavaleiro da Lua encerrou as filmagens em outubro de 2021. Ou seja, todas as séries que nós vamos ver no gráfico foram filmadas entre essas duas datas, outubro de 2019 e outubro de 2021, sem exceção. Com isso em mente, tem dois momentos que chamam bastante a atenção, que é o início de 2020 e setembro de 2021.
Você consegue ver o que acontece aí? É uma pausa brusca, porque é quando rola a pandemia. E por causa disso, quando voltaram as filmagens, nós tivemos boa parte da fase 4 do universo cinematográfico da Marvel, várias histórias que teoricamente estão seguindo uma ordem cronológica, ou seja, teriam que sair uma história atrás da outra, mas ainda assim estavam sendo filmadas ao mesmo tempo ali, tudo embolado. E aqui nós já podemos ter a primeira resposta. Será que é pela produção de todas essas séries ter acontecido ao mesmo tempo que nós tivemos essas séries com uma história aparentemente tão embolada e com poucas referências, já que elas foram filmadas simultaneamente e a produção de uma série não pôde ver o que estava acontecendo na série anterior, já que uma produção estava acontecendo em segredo da outra? Vale dizer que Mulher Hulk vai ser a última série da fase 4 da Marvel, a última série em live action, né? Que tá nesse bloco aí, e que pertence a essas várias séries que foram filmadas ao mesmo tempo durante o período de pandemia. Mulher Hulk já deve ser um pouco diferente das séries anteriores, mas não necessariamente porque viu os erros e as reclamações de fãs das outras séries, mas sim porque o formato dela é diferente mesmo. Os episódios são mais curtos, em vez de 50 minutos, tem uns 30 minutos mais ou menos, e em vez da temporada ter 6 episódios, tem 9 episódios. Um formato um tanto parecido com o de WandaVision. Mas as outras séries, as séries que tiveram episódios de 50 minutos e 6 episódios por temporada, não foram nada diferentes uma das outras em termos de estrutura, porque não tiveram esse tempo de ver o que as outras fizeram, de ver o feedback dos fãs, a crítica dos fãs e tentar melhorar a partir do que os fãs acharam. E como eu disse, estava tudo sendo gravado ao mesmo tempo, apesar de estrearem em datas diferentes. Mas aí você pode falar, pô, Loki, você tá exagerando. As séries podem ter sido filmadas ao mesmo tempo, mas isso não impediria eles de deixar a história mais organizada, ou conectar mais o universo cinematográfico. Só que isso não necessariamente é verdade. Os anúncios da Marvel na San Diego Comic Con vieram para lembrar os fãs que a Marvel nunca deixou de ter um plano para o seu universo cinematográfico. Porque essa era uma grande reclamação, essa era uma das coisas que o pessoal apontava como uma crise na Marvel. Pô, antigamente a Marvel montava uma ordem certinha para as coisas, tudo levava para um final épico, né? Tipo, a fase 1 apresentava os filmes de vários heróis que levariam para o filme dos Vingadores. Mas agora na fase 4 não tinha isso. Acontece que na fase 1 também não tinham as séries da Marvel para o Disney Plus. Agora com as séries da Marvel no Disney Plus, além de 3, 4 filmes por ano, a Marvel está trazendo uma sequência de 3, 4 séries que apresentam novos personagens, novas histórias, novos gêneros que nem teriam espaço nos cinemas. Isso podia não ser um problema inicialmente, quando a Marvel estava planejando tudo, mas quando a pandemia bateu e embolou tudo, as coisas podem ter se complicado, porque é um fato que a pandemia atrapalhou as produções da Marvel Studios como um todo, como é visto no gráfico, e mexeu até com a ordem de lançamento da fase 4. Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura, por exemplo, era para ter sido lançado antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E foi revelado em uma entrevista que a América Chaves era para estar em Sem Volta para Casa inicialmente. Era a América Chaves quem iria abrir os portais que traria os outros Homens-Aranha para ajudar o Peter Parker, e não o Ned Leeds. Mas, por causa da mudança na ordem de estreia dos filmes, tiveram de fazer essa adaptação, porque na hora que o Doutor Estranho apareceria em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a América Chaves não estaria com o Doutor Estranho ainda, porque Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não teria acontecido. Então, somando o aumento de produções diversas à pandemia, que bagunçou a agenda de gravação, as histórias talvez tivessem acabado um pouco mais bagunçadas do que originalmente planejado. Lembrando que a pandemia afetou tanto que WandaVision devia ter estreado em 2020, só que acabou sendo adiada e só chegou em 2021, assim como várias produções da Marvel no Disney Plus. Se não me engano, Falcão e Soldado Invernal e Loki eram para 2020 e outras
séries eram para 2021. E esse acúmulo de produções num curto período de tempo também prejudica os efeitos visuais, que é outro ponto que muitas pessoas andam reclamando, porque acaba ficando pouco tempo para muita coisa a ser feita, sobrecarregando os profissionais que já até reclamaram de trabalhar para a Marvel. A Marvel, que diferente de outros estúdios, prefere não ficar adiando as suas produções, prefere lançar logo, honrando as datas que tinha marcado anteriormente nos seus anúncios. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre essas denúncias dos artistas de efeitos visuais, vou deixar o link aqui embaixo para você ver e entender a situação toda. Então será que a verdadeira crise da Marvel não foi só decorrente da crise de saúde global que nós enfrentamos? E os efeitos disso estão sendo sofridos até hoje? Se isso for verdade, apesar de tudo, essa é uma boa notícia. Porque olha só, entre filmagens e refilmagens, Invasão Secreta e Echo não entram no gráfico aí de produções, porque essas duas séries ainda estão acontecendo agora, ainda estão sendo filmadas agora. Ou seja, será que nós vamos começar a ver uma mudança já em Invasão Secreta? Porque está sendo produzida fora desse pico de pandemia aí e seria a primeira série a estrear em 2023, já na fase 5 da Marvel? Ainda mais considerando que a Marvel Studios anunciou que haviam contratado um novo roteirista para a Invasão Secreta lá na San Diego Comic Con. Ou seja, seria a Marvel Studios ouvindo a crítica do pessoal e melhorando a série a partir disso tudo. Outro exemplo de mudança também é Demolidor Born Again, ou Demolidor Renascido, que tem previsão de estreia para 2024. Uma série totalmente fora da curva, né? Vai ser a primeira série a ter 18 episódios, 3 vezes mais episódios que todas as outras séries regulares da Marvel para o Disney Plus até o momento. É maior que a quantidade de episódios que as séries da Netflix da Marvel tiveram. Inclusive a série do Demolidor, que saiu originalmente na Netflix, cujas temporadas tiveram 13 episódios. Tem gente que diz que a Marvel não faz histórias boas o suficiente no Disney Plus para caber em 6 episódios. E daí 18 episódios seria uma aposta muito arriscada. Mas também tem gente que vê isso com bons olhos, porque 18 episódios seria tempo suficiente para desenvolver melhor os personagens. E eu concordo com isso. 18 episódios tem bastante tempo para desenvolver muita história. E nas séries mais recentes, foi o contrário, né? Não houve tempo para desenvolver pequenos detalhes da trama, tipo desenvolver mais o elenco de apoio para desfrutar de momentos para que nós pudéssemos acompanhar esses personagens secundários e coisas assim. E Demolidor, com 18 episódios, vai proporcionar isso. É verdade que a justificativa para aumentarem o número de episódios pode estar no lucro que as séries da Marvel trazem para o Disney Plus e na aposta que eles estão fazendo no personagem do Demolidor. O próprio presidente da Disney, o Bob Chapek, falou que as séries da Marvel Studios no Disney Plus atraem um público que não consumia muitos produtos sobre a Marvel, e isso fez o número de assinantes da plataforma de streaming crescer, o que é um dado bem interessante. Mas também esse é um excelente sinal de que a Marvel Studios finalmente está ouvindo os fãs e que está podendo mudar e superar a crise que tanta gente acusou a Marvel Studios de estar sofrendo. As séries pro Disney Plus finalmente podem começar a ficar diferentes. E a gente só tem a ganhar com isso. Tanto em história, quanto em conexão com o universo cinematográfico da Marvel, quanto em efeitos visuais. Comenta aqui o que você acha disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.